O que de fato está me preocupando é a sensação que eu tenho cada vez mais de que ele é um jogador que o time precisa se adequar a ele, porque sem a bola o trabalho dele está muito reduzido. Eu já sabia que a gente ia enfrentar um time muito intenso. 40 dias, 5-0 na Inter de Milão na final da Champions League, 4-0 no Atlético de Madrid na estreia do Mundial de Clubes. O que aconteceu com o Real Madrid? Uma das maiores potências do futebol mundial foi humilhada pelo PSG em plena semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A equipe de Xabi Alonso simplesmente não viu a cor da bola. Foi um baile tático e técnico do começo ao fim. O placar foi vergonhoso, mas o que mais chocou foi a apatia dentro de campo. Jogadores perdidos, defesa desmontada, meio-campo engolido e um ataque que mal apareceu. A torcida está em choque. A imprensa caiu matando. E o que dizer da entrevista de Éder Militão? O zagueiro não fugiu das perguntas e mandou a real sobre o que está acontecendo no elenco. Palavras fortes e uma postura que surpreendeu muita gente. Neste vídeo, a gente vai destrinchar tudo. Os erros de Xabi Alonso, o domínio do PSG, a reação dos jogadores e o que essa eliminação significa para o futuro do Real Madrid. Então, já se acomoda aí, porque o vídeo de hoje tá quente. E essa história tá só começando, já deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Eu já sabia que a gente ia enfrentar um time muito intenso. A gente sabe do potencial, do que eles vêm na crescente, na temporada. E eu acho que mais é a intensidade. Igualar na intensidade, igualar nos duelos, o querer jogar, porque a gente sabe que quando a gente iguala todos esses quesitos, a gente depois as qualidades sobressaem. Então acho que faltou mesmo um pouquinho de atenção e intensidade. O início de um novo trabalho do Xabi Alonso, que assumiu o comando da equipe para a Copa de Clubes, está nessa conta também? De que maneira? Cara, eu acho que a gente tá assimilando, tá fazendo as coisas do que o Xabi está pedindo. Agora é questão de tempo. Eu acho que a gente veio demonstrando desde o primeiro jogo até agora, eu acho que teve assim evolução. Agora é dar seguimento. Agora é descansar, esquecer o que já aconteceu hoje e para a próxima temporada voltar bem melhor. É muito diferente do Ancelotti, o trabalho, a visão, o que ele está pedindo para vocês? Cada um tem uma maneira diferente, né, de pensar, né? Ele impõe bastante, ele treina bastante com a gente, ele gosta de estar no meio do treinamento, ensinar, mas é um ótimo treinador. O que me preocupa, de fato, é o Vinícius tão cedo. O Vinícius completa daqui a 3 dias, 25 anos. O que de fato está me preocupando é a sensação que eu tenho cada vez mais de que ele é um jogador que o time precisa se adequar a ele, porque sem a bola o trabalho dele está muito reduzido. Isso eu acho que, quando a gente pensa em seleção brasileira, quando a gente pensa no próprio Real Madrid, isso é uma situação que eu acho que não é dizer que o Vinícius tem que correr os 100 metros de campo para cima e para baixo, diminuindo a capacidade dele de resolver os problemas com bola e de ser decisivo na frente. Mas está muito claro que às vezes as jogadas estão passando próximo a ele e ele poderia ter uma atitude mais proativa, né? De fazer uma pressão, de desestabilizar um jogador que está com a bola conduzindo pela intermediária. Isso tudo é possível ele fazer. E isso é uma coisa que está me incomodando mais. Daqui a pouco, se o Xabi Alonso achar que não dá para ter 2 jogadores com tão pouco trabalho, eu temo que pelo que o Mbappé representa também globalmente, pela contratação que foi, e também a temporada dele fez mais de 40 gols no ano. Pelo que ele fez, pelo número de gols que fez na última temporada, e acabe sobrando. Não estou imaginando aqui que o Vinícius amanhã vai para o banco de reserva, mas que essa discussão daqui a pouco vai estar instalada no Real Madrid. Eu acho que é importante ele ter um pouco mais do trabalho dele coletivo sem bola. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Como é que o Botafogo ganhou desse time, gente? Não tem explicação, não tem lógica, não tem nada, não tem, sabe assim? É uma das maiores zebras da história do futebol. Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Hakimi, é um inferno. Então, é difícil, né, achar uma forma de parar esse Paris Saint-Germain do Luiz Henrique. Mas e o jogo hoje? Um atropelo total do Paris Saint-Germain para cima do Real Madrid. No segundo tempo, praticamente um ritmo de amistoso de treino, porque fez 3 na primeira etapa, e ficou aquela impressão que se acelerasse mais, sairia ali uma goleada gigantesca, né? Já foi uma goleada, mas caberia até mais, né? Os 2 times grandes de Madrid tomaram de 8-0 no agregado, no intervalo de poucas semanas. É impressionante, né? Realmente uma máquina montada pelo Luiz Henrique, time que foi se ajustando, como diziam os companheiros, ao longo da temporada, correu riscos
de não se classificar na Champions, mas era um outro momento, né? Times de futebol passam por diferentes momentos, né? Como muito se falou, por exemplo, da Inter. A Inter contra o Bayern e a Inter contra o Barcelona era uma Inter. A Inter aqui no Mundial não era mesmo. O Manchester City campeão e tal, em outras temporadas, não era esse que estava aqui. Agora o PSG, que não era tão competitivo naquela altura da temporada, se tornou, porque o time foi se ajustando, eliminou o Liverpool de fato na Champions League com muito merecimento, embora tenha corrido, como eu disse, sobrou no risco de não conseguir a classificação. Foi o melhor dos dois jogos, até quando perdeu em casa. Venceu fora, depois levou nos pênaltis. Venceu uma final de Liga dos Campeões pelo maior placar já visto numa decisão do torneio, mais importante de clubes do mundo. Então, virou um timaço. Foi sendo construída essa equipe e virou um timaço. Um jogo coletivo muito refinado, uma capacidade também de pressionar o adversário. Aliás, essa é a tendência do futebol mundial, a gente precisa olhar. Essa é uma das lições desse torneio. Pressão é fundamental se você quiser realmente ser competitivo. Pode se jogar de outras formas, mas é como os times estão jogando cada vez mais. Times com jogadores com poder de decisão, atacantes que trabalham sem a bola, que pressionam para recuperar a posse. Foi assim que o PSG começou a eliminar o Bayern de Munique, foi assim que surgiu o primeiro gol. Foi assim que o Bayern eliminou o Flamengo para chegar adiante. Foi assim que hoje começou a derrocada do Real Madrid, com falhas graves, né, do Asensio e do Rudiger. Mas essas falhas acontecem porque tem sempre um adversário ali a fustigar, a pressionar, a não dar espaço. E o PSG ali começou a abrir o caminho da sua vitória, que foi por 4, poderia ser por mais, se não tirasse o pé no segundo tempo, como fez. Começou a tirar titulares, descansar jogadores, muito calor por aqui, 34 graus aproximadamente quando começou a partida, parecido com ontem começou com 35, né, a sensação térmica ainda mais elevada, e uma vitória categórica, né? E acho também que isso vai muito na conta do Xabi Alonso. O Xabi Alonso não escalou bem a sua equipe hoje, um time muito vulnerável, meio campo fraco, tentou encaixar todo mundo ali, voltou Mbappé e não foi bom. Não foi um bom trabalho do Xabi Alonso, acho que foi um batismo para ele. Essa coisa que o Real Madrid tem que jogar ofensivamente, sim, mas é preciso encontrar o equilíbrio certo, ponto certo, e entender qual é o seu adversário. E hoje só a camisa não vai resolver. A camisa é pesada, é mais pesada, ok, 15 títulos europeus, mas hoje o Real Madrid se expôs diante do PSG. A escalação do Xabi Alonso colocou o time muito exposto. E aí o adversário foi implacável. E aí, torcedor? Depois desse vexame, será que o Real Madrid vai conseguir se reerguer ainda nessa temporada? Ou estamos diante de uma crise que pode afundar o time de vez? O fato é que o PSG deu aula e o Real saiu exposto, taticamente, mentalmente e até institucionalmente. A entrevista do Militão acende um alerta vermelho e a pressão em cima do Xabi Alonso só aumenta. Mas agora eu quero saber de você. Quem foi o principal culpado por essa eliminação? A diretoria? O técnico? Ou os próprios jogadores que sumiram em campo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Eu tô lendo tudo. Se curtiu a análise, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vem mais conteúdo quente por aí. E se essa crise no Real continuar, pode ter certeza que a gente vai falar muito mais sobre isso aqui. Valeu por assistir até o fim e até o próximo vídeo.